Tem eu não sei se é no Broken, né, que é em português é Desserviço ao Consumidor, tem um episódio específico sobre o plástico, que eles comentam lá que a China, durante muito tempo, ela comprava plástico do mundo inteiro, lixo, né, lixo plástico do mundo inteiro, com a promessa de que iria reciclar. Só que muito desse lixo, ele não tinha reciclabilidade. Por mais que o plástico seja reciclável, diversos tipos, né, alguns deles não compensa você reciclar. Ou eles têm alguns aditivos que inviabilizam a reciclagem. Né? Então você coloca, por exemplo, eu vi recentemente uma matéria em um canal no Instagram falando sobre o PET colorido. Né? Por exemplo, tem algumas águas que você compra que ela é a água com gás, ela vem numa garrafa meio rosada, a água normal vem numa garrafa mais azul. E com E isso eles já esse PET, danificam. esse PET, o PET que tem valor no mercado, que as cooperativas, né, conseguem Transparente. vender facilmente, é o transparente. Esse colorido, você teria que juntar ali uma tonelada dele para ele ter algum valor, porque o PET colorido vai virar outro PET colorido. Se não, você junta um monte de coloridos, ele vai virar o preto, e PET preto não tem mercado, e ele vai acabar virando um brinquedo, vai acabar virando alguma outra coisa ali. Né? Então, muitas vezes nem é reciclado. No final das contas, ele vai para o aterro ou vai ser incinerado. Né? Embalagens diversas, né? Aquela embalagem do plástico molinho, né? Que é o polietil. Eu esqueci exatamente qual que é, mas se você pega os símbolos de reciclagem, tem 1, 2, 3, 4, 5, Acho 6, que é 7. Né? polietileno mesmo, se não me engano. Ou PP, polipropileno, Ah, enfim. pode. A maioria desses é o 5. Pior quando ele está misturado com alumínio, por exemplo, né, que é material composto, extremamente difícil de você separar e Como reciclar. caixas de leite, por exemplo, né? O papelão junto com o O alumínio plástico e o complexo, alumínio. pacote de salgadinho, né? Ou alguma outra coisa desse tipo. Mas aquele saquinho específico, né? Então você vê, por exemplo, quando você vai no mercado, você pega uma marca, tem uma marca bacana de macarrão italiano, que ela vem numa caixinha. E nem antes tinha um visorzinho com plástico. Hoje nem esse visorzinho mais tem, é só papel, a caixa inteira. Né? Totalmente reciclável. Ou biodegradável, né? Vai ser um negócio que o papel ali daquela caixa ele vai se decompor rapidamente. Agora você pega a maioria dos nacionais, inclusive dessa mesma marca em alguns lugares, ele vem naquele saquinho transparente, se eu não me engano, é de PP, né? Que é o 5, naqueles símbolos de reciclagem. E pelo que eu entendi, tá? Não sou extremamente especialista no assunto, mas pelo que eu entendi, o 1 e o 2 têm uma chance maior de ser reciclado, mas dali em diante tem uma chance muito menor de ser reciclado. Alguns nem têm ainda lugar para reciclar, ou tem muito poucos lugares para Mas se aí, reciclar. aí entra uma questão que, aliás, já conversamos isso várias vezes, né, Roger? E para o nosso público é importante que fique isso bastante claro. Métodos de reciclagem existem para qualquer tipo de plástico, para falar a verdade, para quase qualquer tipo de material. O problema é a relação custo-benefício. Quando você fala que um plástico ele não é reciclável, você quer dizer, ele não é reciclável com a tecnologia normal que se usa para reciclar os plásticos do tipo 1, 2, que são os mais economicamente viáveis. Os outros podem ser reciclados, mas eles terão um custo maior, um custo que os inviabiliza. Não só porque é caro o processo, mas porque talvez o resultado final não tenha um destino tão amplo de utilidade quanto os plásticos do tipo 1 e do tipo 2. Então, eles acabam sendo considerados plásticos de um único uso, quando, na realidade, eles podem ser reciclados sem sombra de dúvida, só que a custos imensos. Aliás, até uma coisa que a gente já havia comentado, quando se queima, não é, afinal de contas, se você tem uma usina termoelétrica que queima diesel, que queima carvão, etc., nada impede que você queime também plástico lá dentro. Nada impede. Obviamente, isso vai poluir enormemente. Tecnologias de sequestro de carbono, elas existem. Ainda não são maravilhosas. Mas eu estava lendo, inclusive, essa semana mesmo,
se eu não me engano, lá na Noruega, o pessoal uma companhia de navegação, ela está fazendo com que seu navio, tá, que se eu não me engano, é um navio porta disso, gás liquefeito. Esse navio, ele gera o carbono, e o carbono é capturado e armazenado dentro do próprio navio. Ou seja, nesse caso, depois esse carbono pode ser destinado talvez para uma injeção à profundidade, ou então um uso industrial qualquer. A verdade é que nós pegamos matérias-primas riquíssimas, matérias-primas que têm um valor imenso, né, como, por exemplo, muitos desses plásticos que vieram do petróleo e tudo mais, e que poderiam ter um uso mais nobre, e simplesmente os jogamos fora. Os arqueólogos do futuro, se houver algum, vão adorar, porque, nossa, eles vão falar, o pessoal do século XX, do século XXI, deixou uma infinidade de informação para nós na forma de lixo. Olha que maravilha! A gente sabe tudo sobre a vida desses malucos. Sabe até que eles quase se extinguiram, ou se extinguiram, né, por causa disso daí. Então, essencialmente, a questão é, enquanto se tiver a ideia de que vale mais a pena jogar fora, poluir o planeta, do que efetivamente você pegar e dar um destino a esse material, um destino mais nobre e, ao mesmo tempo, mais amigável ao meio ambiente. Pouco importa o custo que tenha, porque, afinal de contas, o custo deles hoje ambientalmente é imenso. Então, enquanto existir esse tipo de pensamento, não há futuro. Mas isso é interessante, né, Henrique? Uma questão que mostra no documentário, que eu achei muito bacana, é que as empresas passaram a prestar muita atenção na cadeia produtiva e na produção do produto, né? Tentando reduzir ao máximo o desperdício, obviamente, e tentando causar menos impacto ambiental dentro da cadeia produtiva. Mas uma vez que o produto está na rua, ele foi vendido, chegou na mão do consumidor, virou um filho órfão. Complicado. Exatamente, fica muito complicado de dizer de quem é a responsabilidade, né? As empresas não se responsabilizam por isso. E esse é um ponto que é muito interessante, não só na questão do plástico, mas o filme, o documentário, ele traz também uma parte bem relevante ali com relação à indústria da moda, né? Sim. Onde as pessoas compram de maneira desenfreada ali, né? Roupas, às vezes, sem precisar, né? Exatamente. Com certeza, até nós mesmos, né? Eu acredito que a gente deva ter muito mais roupas e sapatos e acessórios do que a gente Eu não precisa. Eu não mais. Não mais. Depois que eu parei de sair, eu não preciso mais de roupa, cara. Quando tá muito calor, inclusive, eu fico pelado. Eu não uso roupa. Não, mas brincadeiras à parte, a verdade é essa. Nós só temos um corpo, meu amigo. Essa ideia de que você precisa ter uma roupa para cada situação. Às vezes você usa 2 ou 3 roupas no mesmo dia. E aí, o que você faz? Ao invés de usá-las no dia seguinte, você vai lá e lava. Com isso, você ainda tem mais um dano para o meio ambiente, que é um desperdício de água imenso. Né? Água potável, que você converte ela em água poluída. Meu querido, assim não dá, assim não tem futuro algum que resista, sinceramente. Isso das roupas, o grande dano é principalmente pelos tecidos que são de poliéster. Os tecidos de poliéster são um verdadeiro veneno. Outra coisa que é de poliéster e que também é um tremendo veneno são as toalhinhas, essas toalhinhas umedecidas que se usam em bebês e que o pessoal utiliza por aí. Essas toalhinhas são feitas elas são aquilo TNT, né? Tecido não tecido, que na verdade nada mais é do que as fibras, elas ficam tramadas como se fosse no papel. O papel ele também é daquela forma, as fibras ficam uma sobreposta à outra, por isso ele é chamado não tecido, né? E esse produto é fibra de poliéster. Meu amigo, isso vai parar no estômago de aves, isso vai parar no estômago de peixes, de tartarugas e das pessoas.
que comem esses bichos. Porque lá, inclusive, nesses documentários, aparece, né, aves abertas, assim, cheias de plástico que elas comeram no meio ambiente. Os cientistas têm detectado microplásticos no sêmen humano, têm detectado microplásticos em vários outros fluidos corporais humanos. Meu amigo, onde vamos parar? Leite materno. Leite materno, placenta. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Para a humanidade, parece que pensar dói muito.